mas ele está bem melhor, né, do que o Zoom, em termos, eu acho que principalmente o vídeo. Eu vejo vocês bem melhor, a imagem bem mais clara. Eu estou gostando mais desse Google Meet do que o Zoom, até mesmo por uma questão de segurança, como todos já tinham mencionado, né? Então, vamos lá, né, gente? Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito do Consumidor, né? E hoje nós iremos abordar o tema contrato de adesão. Nós sabemos, né, enquanto consumidores, que não todos, né, nós não podemos afirmar todos os contratos de consumo, mas a maioria dos contratos de consumo que nos cercam, que regem as nossas vidas, as nossas práticas comerciais, contratuais também, em regra, são contratos de adesão, né? Que é muito comum em razão da celeridade que hoje demanda a nossa vida, né? A nossa vida, o modo de produzir, o modo de consumir foi alterado consideravelmente, né? Em razão da evolução do direito do consumidor, né, das fases que nós, inclusive, já vimos, que trata, né, dessa evolução do direito do consumidor, esses grandes marcos que foram impulsionadores dessa modificação do direito do consumidor que interferiu na nossa vida de forma geral, né? A Revolução Industrial, temos também a globalização, a informatização, né, que nós estamos vivendo agora, inclusive em razão dessa quebra de fronteiras, quebra de barreiras comerciais, que houve uma ampliação. Hoje o mundo está ligado, né, 100%, e, em termos de produção. Né, o fornecedor ele vai produzir aonde ele for a mão de obra mais em conta, onde ele puder oferir mais lucro. E isso a gente está pagando um preço, né, por essa modificação da forma, essa quebra de barreiras, da globalização, até mesmo pela disseminação desses vírus de uma forma geral, né, gente? Antigamente, era muito mais difícil chegar até nós, era muito mais difícil no sentido de tempo, né? Demoraria muito mais para um vírus, né, desse chegar até nós do que hoje nós vivenciamos até mesmo a informação, o acesso, né, essa possibilidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, facilitou muito a nossa vida e tudo que tudo, né, na nossa vida, tudo tem o seu lado positivo e o lado negativo. E o contrato de adesão, querendo ou não, ele teve que adequar a esse novo modo de produção, porque as relações comerciais, as relações contratuais ficaram mais rápidas e efêmeras, né? E o contrato de consumo, quando ele é regido por um contrato de adesão, ele é muito mais célere, né? E muitas vezes nós sabemos que, na realidade, por mais que o Código de Defesa do Consumidor determine, né, e o Código Civil determine também que é necessário que o consumidor tenha acesso previamente das cláusulas contratuais, infelizmente isso muitas vezes não é observado, em razão até mesmo de uma busca célere por uma determinada prestação de serviço. Né? Quantas pessoas que vão até uma instituição financeira, buscam financiamento e esse financiamento já é pré-aprovado, né? Já fica lá no seu histórico de movimentações. Você pode fazer até mesmo pelo serviço online, e você depois dificilmente tem acesso às cláusulas contratuais que você firmou aquele financiamento, que você pactuou aquele financiamento. Você vai ter uma informação incompleta, né? Você vai ter a informação do valor que você vai pagar no total e o valor das parcelas. O valor que você vai pagar total, assim, né? O valor realmente das parcelas. Porque se nós formos converter realmente a ciência, ou seja, se a gente for fazer essa conta de quanto nós iremos pagar ao final de um financiamento, a gente realmente não faz, né? Os bancos hoje estão fazendo aquela, né, vamos, no sentido positivo, nós vamos te ajudar, né? Essa publicidade que está sendo veiculada hoje em razão dessa pandemia,
E a gente sabe que não é bem assim, né? Isso aí vai custar caro para o consumidor, né? Vai custar caro. Você prorrogar o pagamento, como está sendo apresentado, está sendo proposto por vários bancos, né? Isso não vai sair barato para o consumidor. Então, nós podemos prever aqui, gente, um número grande de ações futuras questionando contratos, né? Questionando esses contratos que foram firmados nesse momento. Nesse momento onde o empresário, né, a gente fala do empresariado, a pessoa física também que está no momento de dificuldade financeira, ele realmente não vai pensar nessa questão do juro que está sendo aplicado, quanto que ele vai pagar ao final, né? Isso, tudo que gira, né, essa máquina é um contrato de adesão, e é o que nós vamos estudar hoje. Então, gente, o contrato de adesão, a gente, tanto no Código Civil, nós já vimos em contratos, né, vocês viram com os outros professores, essa relação contratual, ela sempre tem que ser pautada, né, no princípio da boa-fé, né, o princípio da boa-fé objetiva, o princípio da transparência, o princípio, né, do sinalagma, ou seja, eu tenho que dar oportunidade para outra parte se manifestar também. E no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, há a previsão da prática do contrato de adesão. Mas o que deve ser seguido, o que deve ser respeitado, né, com relação ao direito do contratante, do consumidor, é o quê? É a possibilidade de tomar conhecimento prévio das cláusulas contratuais, né? Os contratos, eles podem ser, né, de acordo com os contratos consumeristas, né, que nós estamos vendo, paritários, ou seja, onde as partes elas vão delimitar e fixar as cláusulas contratuais que achar pertinente, porque nós temos uma liberdade de contratar, né? A gente não deve deixar de fazer algo em virtude de lei. Então, nós temos uma ampla liberdade de contratar, mas nós temos princípios que são norteadores dessas relações, né? Que devem ser seguidos, que devem ser observados. Então, existe essa liberdade, porém, existe a aplicabilidade desses princípios. E nós temos contratos de adesão, né? Aqueles contratos onde as cláusulas contratuais estão pré-estabelecidas por autoridades, que foram confeccionadas por autoridade competente, e que são disponibilizadas para os consumidores, onde não há como o consumidor interferir na elaboração, né, desse contrato. Então, o consumidor ele já pega o contrato pronto, fabricado. Ele só simplesmente ele vai aderir àquele contrato para que ele possa ter a prestação de serviço atendida, né? Então, existe aí essa possibilidade, essa autorização, né, para que haja a permissão do contrato de adesão no nosso meio, porém, existem também regras, né? Então, existem regras a serem seguidas. O artigo 54, ele define o contrato de adesão como sendo aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. O consumidor, gente, ele só vai... A única possibilidade que ele tem é de aderir àquele contrato. Em regra, se você for pedir, você entra numa instituição financeira e pede, fala assim, eu quero um financiamento, mas eu gostaria de ter acesso ao contrato, primeiramente, eu quero que você me disponibilize o contrato, que eu quero dar uma lidinha lá em casa e volto amanhã para a gente assinar o contrato, para a gente formalizar. O banco não disponibiliza, né? Ele não disponibiliza. E é um direito nosso, né? Então, por exemplo, quando você tem o acesso à água, energia, ao plano de saúde, são cláusulas contratuais que foram pré-definidas por autoridade competente. Então, nós aderimos àquele serviço através de um contrato que ele é geral, né? Então, você não anui,
você não assina nesses contratos que são elaborados em regra por autoridade competente. Agora, quais são os requisitos do contrato de adesão? Que as cláusulas tenham sido estabelecidas pelo fornecedor, ainda que haja possibilidade do consumidor discutir as cláusulas contratuais, o contrato de adesão ele será considerado quando inocorreu essa discussão. Então, no contrato paritário, as pessoas envolvidas no contrato, elas vão discutir cláusulas contratuais, né? Falam, não, eu não concordo com essa cláusula, vamos essa daqui tá onerosa, né? Então, você tem a liberdade de alterar. Já o contrato de adesão não tem. O consumidor, ele não tem essa possibilidade de alterar. E que as cláusulas, ainda que gerais, tenham sido aprovadas ou impostas pela autoridade competente, como contratos de água, energia, né, planos de saúde, né, que você existe uma legislação que rege né, essas cláusulas contratuais, e então existe uma autoridade que anuiu e deferiu esse contrato, que é destinado a toda coletividade. Então, o contrato de adesão, será que ele fere o direito de informação, direito de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 4º, né, que fala bastante da transparência? Será que o contrato de adesão, ele feriria esses princípios, né? Se for dada a oportunidade ao consumidor de ter acesso às informações do contrato anteriormente de assinar, será obedecido, sim, esse direito de informação. Haverá o confronto, né, a afronta desses direitos, se realmente o consumidor não tiver o acesso prévio a essas informações, mesmo que previamente estabelecidas pelo fornecedor, né? Então, esse contrato, ele já vem formulado, é como se ele fosse um formulário já previamente confeccionado pelo fornecedor, e o consumidor somente vai assinar e aderir àquele contrato para ter aqui em contrapartida o serviço, né? Com relação ao contrato de adesão, ele tem que ter algumas regras, como nós já falamos, né? Primeira, tem que ter uma cláusula resolutória, né, que prevê a extinção do contrato em razão de um determinado acontecimento, e desde que a escolha entre a extinção e o cumprimento da obrigação caiba ao consumidor, conforme prevê o artigo 54, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Então, é vedada a cláusula resolutória automática, ou seja, que só é dada ao consumidor a possibilidade de ter conhecimento depois de ter sido extinto, né, esse contrato, da extinção contratual. Então, é vedada a cláusula resolutória automática. Né? Contratos de adesão, eles podem ser verbais ou escritos. Muito difícil o contrato de adesão ser verbal, né? Em regra, são contratos escritos. Né? São contratos que já vêm pré-fabricado, pré-formulado pelo fornecedor. Muito raros ter um contrato de adesão oral, né? Verbal. Porém, é previsível, né? Há uma previsão. Agora, se ele for escrito, ele deve atender a alguns requisitos. Né? Tem que ser tudo aquilo que houver supressão de direitos, deve vir em forma ressaltada, né, em caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não seja inferior ao corpo 12, para facilitar a leitura e compreensão do consumidor a respeito daquele contrato, conforme prevê o parágrafo 3º do artigo 54. Né? Então, esses contratos com essas letras minúsculas, eles são proibidos no nosso ordenamento consumerista. Né? Tem que ter o quê? Caractere fonte 12. Vocês podem observar também que até existe uma determinação na Anvisa que as bulas também tenham as letras maiores, bulas de remédio. Né? Por quê? Porque tanto que era difícil nós lermos, né, e termos acesso à informação com essas letras minúsculas. E os contratos de adesão, eles realmente eram
confeccionados em letras minúsculas, inclusive com rodapés, com termos técnicos específicos que o consumidor, ele não tinha, só para dizer que ele tinha acesso à informação, ele não tinha, porque realmente dificultava ali a interpretação do consumidor acerca das cláusulas contratuais. Então, podia-se dizer que havia um ferimento, realmente, ao direito de informação, ao princípio da transparência, porque o consumidor, ele tem que ter acesso à informação, e você ficar, né, tendo que ter visão além do alcance para poder ler um contrato, é muito mais difícil de interpretar, é muito mais difícil de compreender. Por isso, o Código de Defesa do Consumidor, ele exige que seja em letras, né, de tamanho de fonte 12, né? Então, o contrato de adesão ele não pode ter essas letras minúsculas inferior à fonte 12. Tipo de fonte, a lei não exige, mas tem que ser 12, né? A fonte 12. Então, tem que haver essa observância. O parágrafo 4º do artigo 54, que fala também que as cláusulas que implicarem limitação do direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Tudo que for relacionado, por exemplo, à extinção do contrato, cláusula resolutória, juros moratórios, rompimento unilateral desses contratos, se há possibilidade, no caso da resolução, não pode haver resolução automática. Tudo isso, gente, tudo que houver supressão de direitos, limitação de direito do consumidor, também tem que ser redigidas em destaque, né, para que o consumidor tenha acesso logo a essa informação, né, para que ele possa, ou seja, em negrito, sublinhado, né, em letras diferentes, para que o consumidor possa saber que ali há uma limitação de um direito, né, que há tem que ter uma observância maior, então deve ser respeitado. E nós devemos lembrar que os contratos de adesão, os contratos de consumo, o que rege é a interpretação, né, o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor. Então, qualquer tipo de limitação que for inserida no contrato e for suprimida, colocando em letras menores, isso poderá ser interpretado em favor do consumidor, né, caso ele tenha compreendido de forma diversa do que está escrito no contrato. Essa é uma cláusula, gente, eu acho de difícil cumprimento, né, porque isso dá vazão de forma muito subjetiva, né, por exemplo, é muito comum quando você vai fechar um contrato de consórcio, o vendedor de consórcio, ele fala, não, você vai ser contemplado, nossa, nos 2 primeiros lances você vai ser contemplado, né? Ao ler o contrato, você vislumbra que não existe nenhuma cláusula contratual que garanta o que foi falado pelo vendedor, né? Então, se o consumidor, ele nem teve possibilidade de ler o contrato, né? E quando ele interpreta, ele pode interpretar até mesmo sendo induzido por essa informação trazida pelo vendedor, né? Então, essa interpretação mais favorável ao consumidor é de difícil aplicação. Como é que eu vou entrar na mente do consumidor e falar para ele, não, como que ele interpretou, né, excelente, como eu digo, levar essa causa ao Poder Judiciário? É muito subjetivo, né? Então, é realmente difícil aplicabilidade, não impossível, mas de difícil aplicabilidade. Não sei se vocês concordam comigo. Então, todos os direitos que forem possíveis, né, de haver supressão, limitação, também no contrato de adesão deve vir de forma negritada, sublinhada, né, ou às vezes caixa alta, né, para que o consumidor ele bata o olho, ele sabe que ali, ele saiba naquela cláusula existe, ele tem que ler com mais atenção. Outra característica, né, outro ponto que a gente tem que abordar também dentro do contrato de adesão são os contratos de financiamento, né, de bens, seja ele qual for, seja residência, veículo,
crédito, né? Muitas vezes você faz um financiamento pessoal e como é que esses contratos são regidos? Né? Nós sabemos que as instituições financeiras, as relações que regem as instituições financeiras e o consumidor são veladas, são resguardadas pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Porém, existem leis específicas que são aplicadas a esses contratos de financiamento de bens. Então, o legislador, dentro do Código de Defesa do Consumidor, existem artigos específicos que tratam acerca do contrato de financiamento, até porque é um contrato muito recorrente no meio, né, do consumo, as relações de consumo travadas, né? Quem durante a vida nunca teve um carnezinho, né, um carnezinho grossinho, né, que põe o travesseirinho para deitar e para pensar nas prestações que tem que pagar. Então, difícil, o povo brasileiro, ele, como o nosso dinheiro, né, a nossa moeda, ela não vale, então acaba que as pessoas só dão conta de adquirir, né, certos patrimônios financiando, né? Então, o contrato de financiamento, ele é muito praticado, né, aqui no nosso país. E por isso que o Código de Defesa do Consumidor resolveu trazer artigos específicos que tratam desse financiamento, como ele deve ser feito, né? E sempre respaldado no princípio da transparência, princípio da informação, é previsto no artigo 4º, artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, porque é um direito do consumidor ter acesso a essas informações. Então, tudo que envolva concessão de crédito, financiamento de bens, o fornecedor ele é obrigado a informar previamente ao consumidor o preço do produto, ele tem que ser em moeda corrente nacional, né? Isso é uma regra. Então, você não pode, como consumidor, firmar um contrato cujo o indexador seja moeda estrangeira, né? Você tem que fixar de acordo com a moeda corrente nacional. Você tem acesso à informação, o quanto de juros que você vai pagar, juros de mora, a taxa efetiva anual de juros, quanto você vai pagar, né? Quanto você vai pagar por mês e por ano, né? Qual o percentual que você vai pagar por mês e por ano. Ressaltando que essa conta nunca bate, né, gente? A gente pega por mês, né? Multiplica por 12, em razão do juro sobre juro, do anatocismo que é praticado, então esse juro acaba que é bem superior ao juro simples, né? E o juro composto, os juros compostos, eles são vedados no nosso ordenamento jurídico? Não, eles não são vedados. As relações bancárias, a instituição financeira, a concessão de crédito, não se aplica à lei de usura, né? Que prevê essa limitação de juros. Os acréscimos legalmente previstos. Então, se for parcelas fixas, tudo, né, você tem que ter essa informação. Agora, se for parcelas que têm acréscimos, o consumidor também tem o direito de saber qual o valor desses acréscimos. O número e periodicidade das prestações. Quantas prestações você vai pagar, né? E qual a periodicidade? Né? Então, você deve ser informado. Agora, está muito comum esses contratos de financiamento que você paga um valor menor e depois tem balões, né? Então, o consumidor tem que ter essa informação. Imagina se ele acha lá a prestação nossa, barato, né? O valor cabe ali no meu bolso. Mas que seja suprimido dele essa informação dos balões, né? A cada 2 anos, 3 anos, balões. Então, realmente, ele tem que ter acesso a essa informação. A soma total a pagar com ou sem financiamento. Né, gente, se todo mundo tivesse a curiosidade de fazer essa conta, né, dificilmente nós faríamos contratos de financiamento, né? Dificilmente nós faríamos, porque eu já fiz contrato de financiamento, né? Então, se você realmente pegar e for fazer essa conta, você desiste de fazer esse contrato. Porém, é um direito do consumidor saber o quanto ele vai pagar com o financiamento ou sem o financiamento.
Mas isso, o brasileiro, ele não olha muito, né? Ele não olha muito, ele olha o quê? Ele olha o valor da parcela. Se a parcela cabe no bolso dele, fechou, né? Ele vai, se ele estiver precisando, ele vai contratar, né? Então, vamos lá. Então, nós falamos que a proibição de contratação em moeda estrangeira, né? Que os reajustes das prestações seja indexada em moeda estrangeira. Então, toda essa questão relacionada ao financiamento de bens, o artigo 52 e 53 traz, né? O percentual de juro de mora, né, na multa moratória, perdão, decorrente do inadimplemento de obrigações pelo consumidor, não poderá ser superior a 2% do valor das prestações, conforme previsto no artigo 52, parágrafo 1, com redação dada pela Lei 9.298/96. Outra coisa também, que quando você faz um financiamento, se você antecipar o pagamento, né, a liquidação antecipada do débito, seja total ou parcial, deve haver um abatimento, uma redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Isso também é um direito do consumidor, que muitas vezes, se você liga, porque o atendimento todo, né, feito desses contratos, dificilmente é presencial, sempre atendimento, né, telemarketing, teleatendimento, ou então online, hoje mais ainda, né, com essa forma remota. Então, se você, consumidor, for quitar, for liquidar parcial ou totalmente o contrato de financiamento, eles devem repassar para o consumidor um abatimento. E isso muitas vezes não é feito, né? E outra coisa que eles não informam é o cálculo realizado. Então, o certo é o quê? O consumidor fazer uma conta prévia antes de ligar ou de acessar o atendimento para pedir o abatimento, porque muitas vezes eles não informam, né, qual o percentual de juros, quanto que foi abatido. Então, isso também é um direito do consumidor, né, de ter acesso a essa informação. Com relação à nossa aula de hoje, só mesmo para encerrar essa parte de contratos, né, de proteção contratual, e, no mais, eu gostaria de passar a palavra para vocês, para ver se vocês têm alguma dúvida, né, se está dando para compreender certinho o que a gente está tentando expor. Tem alguma dúvida, gente, sobre esses contratos de adesão? Estão com a palavra. Acho que não. Eu acho que não. Não. Acho que tá tranquila a matéria. A matéria é bem tranquila mesmo, né? Agora, com relação a essa questão da lei de usura, né? Muita gente entra com contrato, com anulação de contrato, ou com revisional de contratos, embasado nessa lei de usura, né? Que ela, em razão de quando existe uma relação intermediária nos contratos bancários de financiamento, nesse caso, não haverá aplicação da lei de usura. Então, o anatocismo, ele é praticado? Sim, ele é praticado, né? O que a gente pode dizer? Os bancos, eles têm respaldo legal para cobrar juros da gente, né? Ele tem respaldo legal para cobrar juros, né? Então, realmente, a revisional de contratos hoje tem que ficar atento. E quando o advogado oferecer esse tipo de serviço, ou você for procurado para exercer esse tipo de serviço, prestar esse tipo de serviço, você tem que informar o seu cliente que é em razão de fato superveniente. Nós poderíamos considerar essa pandemia como um fato superveniente? Sim, né? Nesse caso é o quê? Um caso fortuito ou de força maior? Força maior. Isso. Caso fortuito? Não, caso fortuito, não? Força maior é Não, evento, força maior é evento da natureza. eventos da Aí a natureza. pandemia se não provar que Podemos. foi alguém que fez o vírus, né? Então, Sim. Então, até porque existem doutrinadores que, inclusive, ele inverte a conceituação de caso fortuito de força maior.
né? Então, o que tem que preservar, que primar para a gente detectar isso? A inevitabilidade e a imprevisibilidade, né? No caso, estão presentes nesse caso de pandemia. Então, o que na minha concepção de advogada, né? Eu imagino que vai haver muitos contratos, vai voltar, assim, chover no Poder Judiciário as ações revisionais de contrato de financiamento daqui para frente. Agora não, né? Por enquanto, os bancos estão sendo maleáveis, estão concedendo prazo para pagamento dos financiamentos, prorrogação, e essa prorrogação custa caro, né? É porque você vai pagar juro, porque as parcelas prorrogadas, elas são jogadas para o final do contrato de financiamento. Então, você vai pagar um juro bem alto, né? Quem tiver acesso, quiser ter esse tipo de prestação de serviço, e a gente sabe que vai realmente chover de ações judiciais tentando ali rever, né, a aplicação de juros que está sendo imposta agora. O Wellington falou do artigo 53, deixa eu abrir aqui. Vamos olhar o artigo 53. Fala sobre contratos, né? Os contratos de compra e venda de imóveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como as alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor, que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Aqui estou falando sobre contratos de financiamento, né, de móveis e imóveis. É o contrato de financiamento de forma geral. No contrato de sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou restituição de parcelas quitadas na forma deste artigo terá descontada, além da vantagem econômica oferida pela fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo. É aquilo que essa matéria, inclusive, há muito tempo, né, sendo discutida a respeito sobre, por exemplo, se você entra num contrato de consórcio, quando você vai poder ter a devolução da importância que você pagou, né? O entendimento hoje é que seja ao final do grupo, né, ao final do contrato de consórcio, 30 dias após. Então, muita gente desiste. Havia essa dúvida, né, do contrato de consórcio, havia essa dúvida se era dos 30 dias após a saída do consorciado, do grupo, ou se era após o término do contrato. Então, chegou-se à conclusão, e depois de um estudo, que é 30 dias após o término do contrato, de consórcio. Por quê? Porque a pessoa, a alegação é que existe um prejuízo, porque o consórcio nada mais é do que uma administração do dinheiro alheio, né? Então, nesse caso, entendeu-se que é depois, 30 dias após o término do grupo. Então, essa discussão está no artigo 50, né, que foi suscitado ali, esse tópico suscitado no artigo 53, foi discutido com relação a essa questão de consórcio, né, no STF, no STJ, e acerca desse fato. Professora, Oi. Com relação ao valor que é restituído àquele que paga, por exemplo, ele não tem condições de pagar mais, né? Então ele quer extinguir o contrato, né? Uhum. Aí o que ele pagou, por exemplo, no imóvel, um valor X, qual seria o percentual de devolução? Podem ser daquele bem alienado, né? O imóvel. Vai ser abatido com a administração, todas as taxas com a administração desse bem, perdão, do grupo, né? Então, a taxa de administração da consórcio vai ser abatido, todas as taxas que forem administrativas poderão ser abatidas do valor a receber do consumidor, né? Então, isso é devido, porque, querendo ou não, houve um rompimento unilateral do contrato, né? Mas a atualização, ele vai ter direito a essa atualização, que é
o juro legal que é praticado. Então, muitas vezes, essa devolução, ela vem defasada em razão disso, abatimento das taxas administrativas, mais a aplicação da correção monetária prevista, né, uma aplicação legal, de regime de juro legal. Entendeu, Wellington? Nós, como corretores de imóveis, a gente sempre orienta um percentual a ser devolvido do montante pago, sabe? Uhum. Normalmente, a gente orienta, pela lei hoje, né? ela busca até 50% do que foi pago, sabe? 10% é a taxa de administração. Só isso, de certeza que o consumidor vai perder, né? Então, mais as outras taxas administrativas, o prejuízo, então isso tem que ser contabilizado. A multa moratória... Que vai ocorrer muito, né, professora? Hã? Que vai ocorrer bastante agora, né? Por causa do desemprego, fechamento de empresas, né? Vai ser abatido também, porque ele rompeu o contrato. Então, vai ser aplicado todos os juros abatido, né, no caso. Abatido todos esses valores que estão previstos no contrato. Então, o percentual vai depender muito do que foi estabelecido no contrato, mas as taxas com relação à administração, as taxas legais devem ser abatidas. Então, acaba que ele recebe 50% a 60% do valor que ele investiu. É isso mesmo. Né? Em média, é esse valor. Isso vai depender, obviamente, do contrato, mas em média é esse valor. E tem gente que fala que não aceita, né? Mas está tudo previsto em contrato. Né? E por isso a gente vai ser uma tomar luta cuidado mesmo. em assinar. Vai ser uma avalanche de ações. Isso inclusive, já tem gente escrevendo sobre isso, né? Doutrinadores e estudiosos do ramo do direito escrevendo sobre essa questão do tanto, né, da enxurrada de ações que serão propostas voltadas para esse fim, né? Revisão de juros, revisão de contratos, porque muita gente não vai dar conta de pagar, né? Muita gente não está dando conta de pagar já, né? Pessoas que são profissionais liberais, que vivem realmente do serviço prestado, realmente é um baque, né, na economia. E vamos torcer para o nosso, não pode, né, vamos falar aqui, nosso chefe do Poder Executivo, ele retrocedeu, né, para decretar o isolamento total. Né, ele não determinou isso, inclusive ontem era para sair o decreto. Eu imagino que seja ponderando, né, essas questões, tanto tem que ter um equilíbrio entre a economia e a saúde, né, para que a gente possa continuar vivendo. O que adianta ter saúde e não ter dinheiro para comer? E vice-versa. Né? Então, eu acho que a gente tem que retornar, quem puder trabalhar remoto, que fique, mas existem alguns prestadores de serviço que não tem como, né, parar de trabalhar. Eu não sei se é o posicionamento de todo mundo, mas esse é o meu posicionamento. Lógico que com atendimento a todas as exigências da OMS, né, temos que realmente ter consciência. Mas o que aconteceu, gente? As pessoas não têm consciência. Eu fui no centro da cidade esses dias para buscar meu óculos, que foi uma coisa que eu estava sem, né? E eu tenho 3,5 graus de miopia, eu não enxergo. E estava lotado o centro da cidade. Lotado, assim, de filas, de coisas que não precisavam, entendeu? Locais que não eram essenciais. O Riachuelo estava lotado. Todos esses lugares aí que vende essas vendas populares, estava tudo cheio. Então, o povo tem que ter também um pouquinho de consciência, né? E realmente é necessário fazer aquilo que é necessário, né? Que senão acaba que prejudica todo mundo. Bom, gente, com relação à nossa aula, né? Hoje nós ficamos por aqui. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, pode colocar lá no AVA, né? Se tiver alguma dúvida. Ou podem também me mandar mensagem, né? Pode pegar meu contato com o Luiz. O Luiz tem o meu contato e a gente pode conversar também através de WhatsApp, tá? Eu disponibilizo aí para vocês também. E tem alguma coisa a mais para perguntar? Ou podemos encerrar?
a nossa aulinha. Alguma dúvida sobre a prova? Tá tudo tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Então, vamos despedindo, né? Fiquem com Deus. Vamos ficar em casa para quem puder. Nada de boteco, né? Confesso para vocês que esse final de semana eu fui no boteco, mas foi só para buscar. Só foi para pegar uma comida e vir para casa. Mas a minha vontade foi de ficar lá no boteco, né? Sabe aquele momento zen, né? Que realmente tá fazendo falta. Mas a gente tem que ter calma, né? Vai dar tudo certo. Então tá bom, gente. Bom final de semana, boa prova para vocês e que Deus abençoe, né? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus, tchau.